Glória a Deus. Nós estamos iniciando mais uma aula de Ministério dos Anjos. Que matéria maravilhosa, né? Que matéria tremenda, cheia aí de conhecimento, cheia aí de informações, né? Uma coisa realmente tremenda e maravilhosa podermos ver aí essa matéria. E nós vamos ter mais 2 ou 3 aulas ainda para concluir essa matéria. Então agora nós estamos iniciando a primeira parte da 6ª aula. Primeira parte da 6ª aula, onde nós vamos estar falando sobre os anjos e a profecia. Os anjos e a profecia. Ou seja, os anjos não são conscientes a nível de onipresença, onisciência e onipotência. Eles não são oniscientes, tá? Então, quando eles trazem uma profecia, eles trazem aquilo que Deus mandou eles falarem. Deus entrega a eles o que eles devem entregar à pessoa. Fora isso, eles não sabem mais, além daquilo que eles estão trabalhando, trazendo, entregando ou passando essa mensagem, né? Então, como profeta humano também, ele recebe um recado da parte de Deus, nem sempre ele vai entender esse recado da parte de Deus. Ele recebe aquele recado, quem tem que entender é quem está recebendo. Né? Quem está recebendo que tem que entender. Agora, quem está entregando o recado é só um carteiro, né? É só um correio que vem, entrega uma carta, ele não sabe o que tem dentro da carta, ele não sabe o que tem dentro do pacote. Então o anjo também é assim, ele recebe um recado da parte de Deus para, como mensageiro, transmitir aquele recado. Ele não pode ir nem além e nem deixar aquém daquele recado. Ele entrega aquele pacote, na verdade. Então o anjo, ele é um mensageiro. Ele vem com uma mensagem, vem com um recado, mas ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Isso são atributos da divindade, apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis capítulo 18, versos 17 e 18 diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então veja, é interessante nós observarmos aqui, né, aqueles 3 anjos que visitaram Abraão, aqueles anjos que foram, né, se nós voltarmos para o versículo 1, depois apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões junto ao pé dele, e vendo-o, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se na terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim, faze como tens dito. Então foram 3, depois ficam só 2, mas na verdade o anjo entrega parte do que lhe está outorgado entregar, né? Entrega a mensagem que lhe está outorgada fazer. Então os anjos falaram a palavra de Deus concernente ao futuro de Abraão. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Não foi diferente também em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, aquela situação que nós vamos ver aqui, exatamente da esposa de Manoá, do pai e mãe de Sansão, né? Juízes 13, servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus.
terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Então veja, Manoá tem uma mulher, que a mulher é estéril, a mulher recebe a visita de um anjo, o anjo, na verdade, anuncia o nascimento de Sansão, e esse nascimento, então, o anjo entrega a mensagem do que vai acontecer e as instruções. Né? Não beba bebida forte, não passe navalha em sua cabeça, porque ele será nazireu de Deus. Então, o nascimento é precedido, é predito por uma visita de um anjo e as informações de como ele libertaria Israel. E veja que aqui não parece ser um anjo com asas ou alguma outra forma aí assustadora, né? Ele parecia um ser humano, mas com a aparência de um anjo, ao qual ela define como terribilíssima. Parecia um homem, ela não sabia, na verdade, discernir, explicar direito. Agora, interessante que este anjo, então, vem, entrega e acabou. Ela não conhece, ela não vê mais esse anjo, mas ela vai falar para o marido. O marido fala, não, se for da parte de Deus, ele vai aparecer de novo. E realmente ele aparece de novo, mas aparece de novo para a mulher. E a mulher volta correndo e fala, aquele homem, aquele que me entregou o recado, está lá fora. Aí Manoá sai e aí o anjo então repete a mesma palavra para Manoá. Então nós vemos aqui, com certeza não tinha asas, não era assim uma identificação específica de anjo. Parecia um homem, apareceu um homem de Deus, um varão, né? Então é interessante nós observarmos essa característica aqui. 20 vezes no livro de Zacarias a palavra anjo vai aparecer. Ele recebeu profecias de Deus por intermédio dos anjos. Não vamos ler os textos de Zacarias, mas vale a pena você fazer aí uma leitura mais profunda. Os anjos do natural, eles trazem profecias. Por quê? Porque eles são mensageiros, então eles trazem profecias. Em vários casos, mostram para a humanidade uma mensagem, um recado. Daniel recebe toda a história do povo de Israel, toda a história do povo de Deus por intermédio da mensagem de um anjo. Daniel recebe aí a visita de Gabriel, o mensageiro, ao qual a dimensão da realização do cumprimento da profecia são 70 semanas de Daniel, ao qual 69 já se cumpriram e uma ainda falta se cumprir. Olha a dimensão de tempo. Então hoje a igreja está vivendo o hiato. Né? Tiveram 69 semanas do povo de Israel, o povo judeu, um hiato para salvar o povo gentil, e vai voltar a 70ª semana, aonde o Senhor vai então cumprir essa 70ª semana, que é o período da grande tribulação. Claro que não vai ser cumprida só em Israel, vai ser cumprida a nível de mundo inteiro, né? Então a gente vê justamente aí que isso foi revelado a Daniel por parte de um anjo. Moisés também, né? E quando Estevão vai fazer o discurso lá antes de ser apedrejado, Atos capítulo 7, ele vai citar exatamente isso, que Moisés recebe a lei por parte dos anjos. Atos capítulo 7, verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Então a gente vê aqui justamente essa posição que Estevão vai declarar que Moisés recebeu da parte de um anjo que foi lhe entregue. Verso 53 agora. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. Mais uma vez ele cita aí que foi através do intermédio dos anjos que entregaram para Moisés no Monte Sinai a revelação aí da lei, ao qual ele recebe aí as leis, as diretrizes, as instruções para estabelecer aí todo o povo de Israel no deserto rumo à terra prometida. Existem muitos testemunhos pessoais de que anjos estão hoje em atividade em algumas vidas e ministérios. É óbvio que estão, porque eles estão justamente para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, com certeza, existem ainda hoje muitas manifestações angelicais. Algumas visíveis, algumas
invisíveis. Mas a grande verdade é que a atividade angelical na Terra, ela sempre intensifica, ela sempre aumenta, logo antes de Deus revelar mais um passo no seu plano para a humanidade. Então, como estamos chegando próximo aí ao arrebatamento da igreja, a gente vê aí que o ministério dos anjos é intensificado com isso. O ministério dos anjos foi intensificado quando Moisés recebe a lei, foi intensificado quando Jesus vem nascer, anuncia o pai de João Batista, Zacarias, anuncia Isabel, anuncia Maria, anuncia José, corais de anjos celestiais cantaram no seu nascimento. Então você vê aí, ele é intensificado. E o ministério dos anjos foi também intensificado na situação da estabelecimento da igreja primitiva, no derramar do Espírito Santo, no Pentecostes. Você vai ver no começo da igreja o ministério de anjos sendo muito intensificado. Mas vamos falar um pouquinho acerca do ministério dos anjos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Na vida do nosso Senhor Jesus Cristo começa desde o anúncio do seu nascimento. As profecias acerca do anúncio do seu nascimento, os anjos estavam envolvidos, anunciando, trazendo a mensagem, desde o precursor de Jesus até ao estabelecimento da igreja primitiva. Então, na questão de anunciar o nascimento do precursor de Jesus, de João Batista, vamos lá para Lucas capítulo 1, versículo 11 a 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 11. O texto vai nos dizer o anúncio do nascimento de João. Verso 11 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no Espírito e virtude de Elias. No espírito e virtude de Elias, porque havia a profecia que Elias viria primeiro antes do grande dia do Senhor, assim como há a profecia que Elias virá primeiro antes do terrível dia do Senhor. Não é Elias que vai voltar, como não foi Elias que voltou. João Batista nasceu no espírito, ou seja, ele tinha a autoridade, a porção dobrada do que havia em Elias, veio sobre a vida de João Batista. E irá diante dele na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então você vê aqui, um anjo aparece, um anjo dá as instruções, e o anjo fala que ele vai ser pai, o anjo fala que Isabel vai ser mãe de João Batista, ao qual, na verdade, avançado em idades, ele avançado em idades, mas que vai cumprir aí a profecia que Elias viria primeiro e vai endireitar o caminho, preparar as veredas, como havia a profecia em Isaías. Nesse mesmo capítulo, verso 26, vai falar sobre as boas novas a Maria, que vai ser aí mãe de Jesus, né? Maria é mãe da parte humana. Maria nunca foi mãe de Cristo, porque Cristo é eterno, Cristo não nasceu. Mas Maria é mãe da parte humana, da parte física, que faz Cristo legal na terra. Lucas capítulo 1, verso 26. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu
entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o seu 6º mês para aquela que era chamado estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Que coisa tremenda e maravilhosa, né? A vinda de Jesus à Terra. Então você vai ver duas coisas sobrenaturais. Uma senhora avançada em idade estéril e uma virgem, né? Que contraponto aí o nascimento do precursor para o nascimento do Cristo, do Messias, perdão. Cristo não nasceu, Cristo é eterno. Então o nascimento de o precursor João Batista e o nascimento de Jesus, o Messias. E aí então a gente vê a participação dos anjos. Agora, ela não teve relacionamento com José, eles não tiveram relação, e agora ela vai chegar e vai avisar para José, José vai querer romper esse relacionamento. Mas o que acontece? Deus envia um anjo para poder falar com José. Mateus capítulo 1, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, que, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não conheceu-a até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Então nós vemos aqui justamente como que Deus trabalha, né? E o anjo aparece visualmente, uma visão aberta, como também em sonho. Aqui no caso para José apareceu em sonho, né? Para Zacarias apareceu dentro do templo, para Maria apareceu visivelmente, agora para José foi no sonho. É a forma de Deus trabalhar. Agora, todo mensageiro aqui é Gabriel. Gabriel é aquele que traz as boas novas, aquele que anuncia tudo isso que está acontecendo. Anunciou o nascimento de João, o Batista, filho de Zacarias e Isabel, anunciou a Maria, o Filho de Deus, Jesus, a parte humana de Cristo, anunciou a José acerca do que estava acontecendo com Maria. Lucas capítulo 2, verso 10, Lucas 2, 10, nós vamos observar aqui aos pastores de Belém, né? E os anjos lhes disse: não temais. Vamos voltar ao verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo.
o anjo. Então, um anjo vem como mensageiro, traz a mensagem, anuncia, e o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria, José, o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Que coisa espetacular e fantástica, né? Um anjo anuncia aos pastores que estavam no campo e multidões de anjos cantando e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos falando do nascimento de Jesus. Vemos também que a criança, o pequeno menino Jesus, foi protegido por um anjo, né? Mateus capítulo 2, verso 4 a 7. Mateus 2, 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Herodes queria saber para matá-lo, né? E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. O profeta Miqueias registra isso no capítulo 5, verso 2. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecia. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-o para que eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até que chegando se deteve no lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então nós vemos aí, o anjo anuncia aos pastores de Belém, os magos do Oriente veem a estrela e agora vão e entregam ouro, incenso e mirra aí, presenteando Jesus, que era na verdade a provisão de como eles viveriam no Egito esse período, né? Era o valor que iria suprir aí a necessidade do período do Egito. Agora, no verso 19, vai nos dizer então: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré,
para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Que coisa tremenda, né? Como Deus guiou José em sonhos, em visões, em revelação, mas sempre aí com a participação dos anjos. E ficaram aí no Egito por volta de 2 anos, a meados de 2 anos, um tempo aproximado de 2 anos, mas a gente pode ver aí que o bebê foi protegido pelo anjo. Agora podemos ver também o ministério dos anjos na vida adulta de Jesus, né? Ele vai para o batismo e sai do batismo, ele vai para o deserto, né? O Espírito o conduz ao deserto e no deserto ele é tentado. 4:11 de Mateus. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Então ele é servido depois dos 40 dias de jejum pelos anjos de Deus, logo depois vencer a tentação e venceu a tentação pela palavra. Lucas capítulo 22, verso 43, quando ele está no Getsêmani entregando ali a sua alma ao Deus Todo-Poderoso, ali também, veja Lucas 22, 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos para que não entreis em tentação. É bem verdade que os anjos até hoje aparecem a nós, ou muitas vezes nos ajudam, nos socorrem em momento de agonia, momento de aflição, mas não temos aí essa visão aberta como Jesus teve e como foi narrado aqui pelo evangelista Lucas, né? Lucas capítulo 22, então, vemos aí o anjo aparecendo no Getsêmani, no jardim do Getsêmani. Mateus 26, 53, Jesus vai dizer a questão de Pedro, né? Então vamos lá, veja aqui. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então, uma legião equivale aí nas contas romanas a 6.000 soldados. 12 legiões, Jesus está falando aí de 72.000 anjos. Imagina, um só destruiu 185.000 pessoas no Antigo Testamento. Imagina vir aí 72.000 anjos aí para guardar a Jesus, né? Pedro queria fazer justiça com as mãos, puxou a espada, cortou a orelha e Jesus ali o repreende. Mateus 28, de 2 a 4. Mateus 28, de 2 a 4, a ressurreição de Jesus também é anunciada pelos anjos. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e eis que eu vô-lo tenho dito. Então veja, toda a instrução antes do nascimento, proteção no nascimento, na vida e ministério de Jesus, e agora, depois da ressurreição, também aí o ministério dos anjos na vida de Jesus, algo sensacional e espetacular, né? Atos capítulo 1, nós vamos ver também os anjos participando da ascensão e profetizando a volta de Jesus. Os anjos profetizaram a volta de Jesus. Jesus está para ser assunto aos céus, e quando ele está para ser assunto aos céus, ele está dando as suas últimas instruções, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, em
em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco nos céus, dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Que visão espetacular, que experiência fantástica, vermos aí os anjos participando da ascensão, recebendo Jesus na assunção aos céus e anunciando: varões galileus, o que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que viste subir também voltará para vós, né? Mateus 25, verso 31, Mateus 25, verso 31, vai nos dizer que os anjos voltarão com Jesus. 25, 31, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, vindo junto com ele santos anjos, né? Então Jesus teve em toda a sua vida em ministério chamado a presença dos anjos, a participação do ministério dos anjos. Foi aí um período intensificado do ministério dos anjos, muito interessante para a gente poder aí observar e analisar. Nós também precisamos ter a consciência que a vinda de Jesus à Terra agora, o ministério dos anjos vai ser intensificado. Agora vamos ver, os anjos e o seu ministério com as pessoas. Anjos ministram aos que conhecem e servem a Deus. Daniel temia a Deus mais do que as leis dos homens e foi lançado na cova dos leões quando orava e foi salvo pelo ministério dos anjos. Ele vai testemunhar ao rei: vive o Senhor Todo-Poderoso e vive tu, ó Rei, que em mim não achou falha alguma. O Deus a qual eu sirvo enviou seus anjos que fechou a boca dos leões. Então, a gente vê aí algo bem específico, né? Maria, mãe de Jesus, conhecia a Deus e recebeu os anjos, e os anjos realmente deram todas as instruções. Cornélio, um centurião da corte romana, centurião romano da corte, né? Era gentil, não tinha ainda o novo nascimento, não tinha recebido a Cristo, mas era temente a Deus, fazia suas esmolas e recebeu um anjo que anunciou: vai lá e manda chamar Pedro que vos mostrará o caminho da salvação. Agora podemos ver também, mediante o Antigo e o Novo Testamento, que cada pessoa tem como um anjo da guarda, né? Nós não temos muita informação sobre os anjos da guarda, mas veja só, Salmos capítulo 34, Salmos 34, 7, nos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então tem um anjo do Senhor acampando ao redor de cada servo de Deus. Mateus 18, 10, o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar: vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, está falando acerca do anjo da criança, o anjo da guarda da criança, o próprio Senhor Jesus Cristo. Anjos da guarda são anjos que guardam os servos do Senhor, ou aqueles que hão de herdar a vida eterna, ou os pequeninos. Também referido aos judeus, muitas vezes são citados como pequeninos aqui, como crentes inocentes, ou, na verdade, pessoas aí neófitas, pequeninos na fé, né? Mas
pode ser relacionado assim, como pode ser relacionado aí como perdido, aquele que se desgarrou e vem à face de Deus constantemente. A impressão que dá aqui, na verdade, são anjos específicos para guardar esses que hão de herdar a vida eterna, porque esse é o ministério dos anjos, né? Servir aqueles que hão de herdar a salvação. Agora, então, a gente pode afirmar, né, acerca de anjo da guarda, muitos ficam na dúvida: existe ou não existe? O que é um anjo da guarda? Popularmente é dito aí que um anjo da guarda guarda a criança desde o seu nascimento, já gruda nela ali, que faz acampamento, né, monta um acampamento. Na verdade, não temos muita informação bíblica, isso vai entrar aí na doutrina da especulação, né? Mas o que nós temos que ficar é com o que a palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós temos que entender de uma forma coerente que realmente existe aí esse anjo da parte de Deus que guarda. Agora, ele só pode atuar se a pessoa está em obediência e cumprindo o propósito, desígnio dela diante do Senhor. Agora, se existe troca de turno, quando que troca, qual a idade que troca, se é o mesmo anjo desde o nascimento até a morte, são dados que a gente não vai ter, né? Então, essas dúvidas que muitas pessoas aí têm, não tem como solucionarmos, porque entra aí na questão de especulação ou de doutrinas ou de tradições humanas. Então, se a palavra não fala nada acerca disso, nós temos que nos ater somente ao que a palavra fala. Agora, se a Bíblia não fala, é porque, na verdade, não tem muita importância a gente saber isso, porque a gente não cultua anjo, não serve a anjo, não adora anjo, então, na verdade, são seres ministradores que estão servindo aqueles que hão de herdar a vida eterna, e nós não vamos ter esse conhecimento aí ou informação. Mas algumas coisas interessantes nós vamos observar. Atos capítulo 12, de 1 a 15, Atos 12, de 1 a 15, nós vamos observar aqui: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia Pedro que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e segunda guarda, acharam a porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então a gente vê aqui claramente aí a ministração do anjo, né? O ministério dos anjos. Agora, por outro lado, era costume dos judeus crer que cada pessoa tinha o seu anjo, né? Era costume, tradição dos judeus, que eles acreditavam que o anjo ficava com a pessoa todo dia, até a morte. E as pessoas, os judeus, até acreditavam que esse anjo era parecido com a pessoa, né? Tinha algumas características da pessoa que ele guardava. Era tradição judaica, era costume judaico, a forma como eles criam é que o anjo se ficava parecido, se tornava parecido e até falava igual. Tanto é que Pedro vai sair, vai até a casa de Maria, mãe de Marcos, vai bater a porta, e quando a menina que ouve que é Pedro vai falar aí com as pessoas,
as pessoas vão dizer: não, menina, que isso? Pedro está preso. É o seu anjo, ou seja, é o anjo de Pedro. A tradição, eles acreditavam nisso. Verso 12. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E eles responderam: é o seu anjo. Então isso era tradição judaica, que eles acreditavam que o anjo da pessoa era parecido à pessoa e tinha até a voz da pessoa, mas que na verdade a gente vê que não passa de tradição, visto que não tem aí como registros ou relatos aí desses anjos terem a mesma imagem, a mesma voz. Na verdade, isso são questões de tradições. Mas Gênesis capítulo 48, 16, Gênesis 48, 16, nós vamos observar e o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esse rapaz e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, multipliquem-se como peixes e multidão no meio da terra. Então Jacó está abençoando aí sua descendência, sua linhagem. Jacó determina que o anjo que o tem livrado é como se ele estivesse passando um anjo de herança, né? Não temos como afirmar que é o mesmo anjo na mesma família, na mesma linhagem. Então, não, na verdade, entramos aí em especulação, não temos como declarar isso daí. O Senhor Jesus sabia, consciente da existência dos anjos, e ensinou sobre eles, e se o Senhor falou sobre eles, então nós temos que estudar. Não só sabia, como também ensinou sobre eles. Mateus capítulo 18, verso 10. Mateus 18, 10 vai nos dizer assim: vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Próprio Jesus que está falando aqui, os anjos guardando os pequeninos. Então, com certeza, nós temos que estar atentos aí ao ministério dos anjos. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí com a segunda parte da sexta aula. Deus abençoe, persevere firme, vale a pena aprender a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Deus te abençoe e até a próxima aula daqui a pouquinho.